29. A semana passada eu tive a alegria de ter a participação da Fernanda, que ministrou para nós até o verso 14, concluiu o verso 14, e hoje nós vamos do verso 15 de Provérbios 19, do verso 15 até o verso 29. Amém, queridos? Está comigo aí? Amém. Então tá bom, você já deve ter colocado seu celular no silencioso, para que a gente fique legal agora, evite andar na hora do culto, na mensagem, para você pegar o máximo possível. Verso 15, o verso 15 vai falar de uma situação que é bíblica, não é? Não é o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido que se implicam com você. Não é o seu chefe que se implica com você. Aqui é um preceito bíblico que fala do preguiçoso. Vamos lá, Provérbios 19, a partir do verso 15. O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. O que esse texto dito de Salomão para o seu filho quer dizer? É que a preguiça, ela é a origem da pobreza. Alguém diz assim, eu discordo, e eu vou ter o direito de discordar de você baseado no texto bíblico. Por quê? Volta para o texto, que diz assim, o preguiçoso dorme profundamente. O que significa isso? Pelo que eu saiba aqui na igreja, não conheço ninguém que nasceu num berço de ouro aqui na igreja, a não ser que você não me contou, a não ser que você tenha uma herança maravilhosa para a gente rolar no chão de alegria. Mas pelo que me consta aqui, a turma aqui levanta cedo para trabalhar. Amém, trabalhadores? Pelo que me consta, eu não sei, eu acho que as mulheres da igreja não têm 4 empregadas em casa, né? Uma para cozinhar, uma para lavar, uma para limpar a casa, outra para fazer só sobremesa, outra para passar roupa. Não, pelo que me consta, não é? Alguns de vocês, ou a totalidade, nós temos que tocar a vida, não é? E quando a gente não faz, a gente tem que pagar. Já que eu não tenho tempo, eu não sei fazer, a gente paga, não é? Então, dá uma pane elétrica na minha casa, eu sou bom para queimar, mas não sou bom para arrumar. Então, o que eu faço? Eu já chamo alguém, porque eu sei que eu vou queimar mais coisas. Então, qual é a realidade? Isso é a verdade, irmão. A Fernanda conhece as minhas histórias. Eu sou bom para mãozão de zamba, não vai. Mas você percebe no texto, que aqui está dizendo que gente preguiçosa relaxa, fica dormindo. Esse dormir aqui não tem cautela com a vida por preguiça. Então ele vai esperando que alguém faça um dia por ele. O preguiçoso, ele não se preocupa com o amanhã, ele não se preocupa quando ele for ficar mais velho, ele não se preocupa se o dono da casa um dia falar para ele, você morou 10 anos de aluguel aí, mas meu filho vai casar e eu preciso da casa. Então eu vou te dar 6 meses, 1 ano e você desocupa a casa. Ah, mas eu achei. Pois é, não devia achar. Um homem, ele se adianta, por isso que ele governa. Quando ele não se adianta, ele é governado. Então, o preguiçoso, ele dorme profundamente. Por causa dele ser preguiçoso, esse estilo de vida aqui colocado como apatia, indolência, ele vai passar fome. Por quê? Porque ele não pensou no dia de amanhã. Ele quer casar, mas não projetou para casar. Ele acha que casar é lua de mel sempre. É viajar, festa. Ele não contou que tem luz para pagar, compra, fazer. Você quer ver uma coisa? Quanto está o quilo do feijão? Quanto está o quilo do feijão? E o do arroz? E a dúzia de ovos? Você está vendo? Não é só lua de mel, não, gente boa. Tem um pedágio no meio do caminho, não é? Tem a prestação da casa, o financiamento, tem a conta de luz, tem a conta de água, tem IPTU, o carro, eu quero ter um carro, bela escolha você fez. Eu vou repetir o que meu pai falava, que carro é outra família. Quem tem carro aqui, levanta a mão. É verdade ou mentira? Verdade, é outra família. Bateria, quem trocou a bateria do carro nos últimos 6 meses? Sabe quanto está custando? Quanto você pagou, irmã?
Eu estou falando. Eu estou dizendo, é 600 conto, 500. Esse dia deu problema, 800 aqui. O carro não anda com ar, ainda não. Certo? Tem que colocar combustível. E os pneus, eles gastam. Não contaram para você? Gasta. Então você precisa tomar cuidado. Certo? Mas eu achei que... Pois é, querido. A pessoa preguiçosa, ela é apática à vida. E por ela ser apática, ela ser uma pessoa que negligencia, é pesado, mas é bíblico. Ela vai ter um final ou uma vida pobre. Pobre em que sentido? Porque ela é preguiçosa. Ela pegou a juventude e ficou jogando bola todo final de semana. Não se preparou para um concurso, não se especializou, não fez curso técnico, ela não correu atrás, ela não melhorou. Então, ela vai viver naquilo que tem. Quando a gente não tem uma capacitação para alguma coisa e não sabe fazer nada na vida, o que aparecer a gente faz. Sim ou não? É o que tem. Você tem que ter 2 passarinhos para comer lá da sua casa, né? Que seja a esposa e o filho, ou a esposa e mais 2, já são 3. Você não, mas eu sou formado. Você é formado nisso, mas não tem emprego, se sacode, meu irmão. Você tem que levar o pão nosso de cada dia para casa. Então, o texto está dizendo que o preguiçoso, ele dorme. Esse dormir aqui não é só ficar deitado no contexto, coitadinho. Não, é no contexto de ser negligente com a vida. Aonde a preguiça domina, existe um sono e pouco trabalho. Então, pessoas que não são sacudidas e que ficam esperando a vida se mover para ela, ou o papai e a mamãe se mover para ele, que não corre atrás, o que acontece? São de pouco trabalho. Olhando para algumas coisas de hoje, eu fico pensando como serão algumas esposas amanhã. Por quê? Porque hoje são criadas daquele jeito. Já a gente entra nesse assunto aqui. E os homens? Os homens de 40 anos, o papai tem que ir na faculdade resolver para ele os probleminhas, porque com 42 anos ele ainda não sabe cuidar da vida. Ele está em crise existencial. Pois bem, a preguiça, segundo o texto, ela empobrece. Os que dormem enquanto deveriam trabalhar cairão em pobreza. É isso que o texto está dizendo. O mesmo aos que não guardam para os momentos difíceis. Pessoas que o que ganham, gastam, são pessoas negligentes. Por quê? Porque, por exemplo, criança fica doente. Você pode ficar doente. Pode um vendaval levar o telhado. Carro pode quebrar. O armário da cozinha pode quebrar. Uma série de coisas pode acontecer. Ou seja, pessoas que não guardam a vida no sentido de ser econômicas, elas vão cair em pobreza quando o inverno chegar na vida dela. Que inverno é esse? É o momento em que você não tem não tinha aquela perspectiva de um problema que ia chegar, mas chegou, e como você gastou tudo, você não está preparado para uma emergência. Então, o que acontece? Pessoas preguiçosas não projetam a vida. Pessoas preguiçosas acham que as coisas são mais importantes do que ele projetar a vida. Eu conheci dezenas de pessoas que andavam e andam em carros 0 quilômetros, mas continuam morando de aluguel, elas continuam com a vida travada em algumas coisas, etc. e tal. O preguiçoso, ele se torna uma pessoa tão indolente que só de falar para ele em trabalho, ele põe um monte de obstáculo. Mas está difícil, o mercado está difícil, o governo está difícil, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Por isso Salomão dá um conselho para o seu filho, dizendo para ele, que enquanto o preguiçoso dorme profundamente, como consequência por esse ato, ele vai viver uma vida a entrar na pobreza, vai passar necessidades. Por quê? Porque ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso. Esses dias estava fazendo um outro curso aí, e eu confesso para os irmãos que eu estava meio enferrujado, hein? Uau! Dei graças a Deus que uma parte terminou na quarta. Irmão, que negócio que é esse? Pegar aula às 7 horas da noite e até 11 horas da noite. Estou desacostumado com isso aí. Mas o crescimento tem o seu preço. E tem coisas na vida que tem o seu tempo, tem o seu time.
O tempo de projetar o futuro é agora. Não estou nem falando do espiritual. Por isso que gente preguiçosa só reclama, só inveja, aponta dedo. Eu não tenho, fulano tem, está vendo? Levou todo mundo, me levou. Mas o que você fez para mudar a sua vida? A pandemia, durante esses anos, teve um monte de universidade que ofereceu curso praticamente de graça. A Prefeitura de São José dá cursos técnicos de graça. O que você fez na pandemia? Aproveitei para maratonar. Diga, eu não, pastor. Ah, tá bom. Tem gente que sabe todas as séries do CSI Miami, que é top. Ou, né? NCSI. Pastor, sei todas, os personagens que trocou, do Gibbs, tal, não sei o quê, papapá, legal. Mas, então, 2 anos assistindo, porque eu não podia trabalhar, podia sair. Pois é, passou. Viu que teve gente que aproveitou, se formou em inglês, se formou em espanhol, aprendeu a falar mandarim, fez um curso de torneiro, fez um curso disso, fez um curso daquilo. É assim que funciona, meu irmão. Verso 16 ao verso 19, vai tratar sobre obediência. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza, morrerá. Quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Discipline seus filhos, enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Vamos lá. Primeiro começa o texto falando sobre obediência. Está dizendo que quem obedece os mandamentos do Senhor, a Bíblia, os preceitos, ele vai ter a vida preservada. Tanto na vida natural, que é essa que nós vivemos aqui, como a vida espiritual. A obediência aos mandamentos de Deus preserva a vida natural e também a espiritual. Em que sentido? Nós aprendemos aqui, por exemplo, como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido. O que um patrão não pode fazer com o seu empregado? São só exemplos que eu estou citando. A Bíblia nos ensina sobre isso. A Bíblia nos ensina, por exemplo, lá no livro de Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, para que quando baixar as águas, você tenha o que comer. Ou seja, quando a gente obedece aos preceitos e os mandamentos do Senhor, a vida é preservada. Em que sentido? Se você não cuida da família, é natural que o seu casamento vai dar ruim. Se o marido não trata a esposa com a devida honra, não trata como tem que ser os padrões da Bíblia, como é que Deus vai preservar esse casamento? Se a esposa não trata o marido como nos padrões que devem ser, que Deus estabeleceu, como é que Deus vai preservar? Mas vamos sair desse campo, vamos pegar lá o decálogo, não é? Primeiro mandamento com promessa, você já sabe. Honrarás teu pai e tua mãe para que teus dias prolonguem na face da terra. Beleza? Beleza. Aí o filho não honra. Se o mandamento, a promessa está condicionada a cumprir, quando um filho não honra, ele tem que estar preparado para as consequências. E quais são as consequências? Uma vida não abençoada, uma vida ceifada antes da hora, uma vida de falta de paz. Pode ser que ele tenha, inclusive, da parte de Deus, tirado a sua existência da face da terra. Bom, mas o texto está falando, é isso, preservar. Quando a gente obedece a palavra, Deus nos preserva. Quer ver uma coisa fantástica? Fantástica. Quem aqui já teve problema de ser fiel a Deus com o dízimo? Não precisa levantar a mão, não. E depois que você se tornou praticante da palavra, você tem vivido o extraordinário de Deus? Levante sua mão. Você fala, por que eu não fui fiel
desde o tempo que eu aprendi. Agora, olha para quem não é dizimista. Veja só se olhar para a vida. Não se iluda com algumas aparências, porque no final as coisas são diferentes. O que o texto está dizendo sobre obediência é que quem obedece vive melhor. Quem obedece aqui nessa terra, ele vai viver debaixo da bênção. Mas ele fala também do espiritual, sim, porque ao obedecermos a palavra de Deus, nós entendemos o sacrifício de Cristo e nós o servimos e o aceitamos para quê? Para morar com Ele na eternidade. Que muita gente zomba, muita gente calunia, mas é isso que o texto fala. Tem como alguém ser salvo sem viver obediência à palavra de Deus? Não, não tem jeito. Pois a palavra diz que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu não vivo a obediência num contexto geral, a minha vida não é preservada. Por isso que tem gente que está inserida dentro de um contexto de igreja, dentro de um contexto de templo, e é o que eu preguei aqui domingo. Ele está inserido no meio do povo de Deus, mas o Deus desse povo não faz parte da vida dele. Então ele se veste às vezes como israelita, ele parece um israelita, mas ele não é um israelita. Por quê? Porque ele está inserido dentro de um contexto, mas não obedece à palavra. Então, como é que Deus pode fazer o extraordinário na vida de quem não obedece à palavra? Eu quero pontos e pontos da palavra. O que o texto está dizendo não é assim. Não é assim. Diz o texto, olha bem, que coisa interessante que fala esse texto para nós. Mandamentos nos foram dados para serem fonte de vida. As pessoas acham que os mandamentos de Deus é para nos condenar, mas pelo contrário está aqui. Os mandamentos é para você ter uma excelente fonte de vida. Eu estou dando um exemplo do dízimo. Olha qual é a palavra lá de Malaquias, por exemplo. E por vossa causa, ou seja, por causa dessa conduta eu repreenderei o devorador. Não é fantástico ser obediente ao Senhor? O devorador vai bater e retirar, porque fala, você não toca nele, ele está protegido. É um dos exemplos. Aos que desprezam os mandamentos, olha que coisa, essas pessoas são levadas à ruína. Quer sua punição seja empreendida pela palavra ou pela repreensão divina. Como assim, pastor? Se a palavra diz, não adulterarás, e eu adultero, a palavra já está dizendo que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Eu estou falando viver uma vida de adultério. Não é que quem errou uma vez não se... Toda a desgraça que é um adultério, a tragédia que é um adultério, aqui é o texto de gente que vive nesse contexto. Agora imagine bem, o próprio texto fala-nos lá que isso é um dos parâmetros para a dissolução do casamento, quando Paulo fala à igreja de Corinto. Não está falando em questão de quem pode perdoar, que deve, é outra coisa. Mas não é uma consequência do que eu plantei, a não obediência à palavra de Deus, o fim do casamento? É uma situação. E está dizendo, então, que tem coisas que a própria palavra já pontua. Vamos lá. Quando Saul deixou de fazer o que Deus falou através do profeta Samuel, e ele não exterminou Agag, nem as questões dos animais estavam lá, ele fala, eu fiz isso para o teu Deus, para sacrificar, para não sei o quê. O profeta disse para ele assim, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto que quanto obedecer a sua palavra? O que você fez é errado. Então, as consequências do que você fez já tem uma punição para ele. A palavra está nos dizendo que tem coisas que na própria palavra de Deus já tem causa e consequência. Mas tem coisas que pela nossa desobediência Deus não vai deixar de tratar. O dia de prestação de contas com o Senhor, isso vai vir à tona. Então tem coisas que o texto está dizendo que o próprio Deus, pela palavra, já diz a consequência. Mas há algumas coisas que às vezes eu converso com o Fernando que a gente fala assim, uau, o camarada fez isso, foi tão rápido o agir de Deus na vida dele que tratou. É um fato. Misericórdia ao pobre. Diz o texto que quando a gente tem misericórdia com o pobre, empresta-se para Deus. É como se Deus, no texto, tornasse agora o seu devedor. Quando eu faço benevolências,
bondade para os necessitados, não dar com uma mão e com a outra, e nem querer fazer honra, que é uma das coisas muito fáceis, né? Eu querer ajudar os outros através de alguém, e eu passo por bonzinho. Viu? Eu fui lá, falei e te dei, mas meter a mão no bolso não meteu. É uma coisa diferente. Mas quando eu socorro ao necessitado, o texto diz que Deus assume aquele ato que eu fiz na condição de me abençoar. Por quê? Eu não fiz por interesse. Eu vou repetir para você. De vez em quando eu vejo alguns movimentos na sociedade do tipo, vamos fazer isso para ajudar fulano e ciclano. Só que os megas artistas não põem a mão no bolso. Eles fazem as vaquinhas, fazem as coisas, mas para os outros fazerem, eles não tiram do bolso. Então é mais ou menos assim, uma família está passando dificuldade, tal, não sei o que, não, eu vou lá, vou falar lá, vou resolver lá, vou trazer aqui para você. Mas a própria pessoa não faz. Não é por aí. O texto está dizendo que quando eu socorro o necessitado, Deus se torna aquele que viu o meu ato e por isso também me recompensará. Deus considera os favores aos necessitados como feitos para Ele mesmo. Dá uma olhada em Mateus capítulo 25, verso 40. Mateus 25, verso 40. O que diz o texto? Põe para mim. Olha, o rei respondeu: digo a verdade, o que vocês fizerem a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, quando eu socorro a alguém, uma necessidade, quando eu dou um suporte, quando eu olho para a questão, um olhar de misericórdia, de socorrer alguém, o texto está dizendo que Deus enxergou. Irmão, se tem alguma coisa entre tantas, a gente não consegue enganar Deus, fazer por obrigação, para se aparecer, para sair em selfie, para ficar bonito, etc. e tal. Não é isso. O texto está nos dizendo que quando nós agimos com misericórdia para quem precisa, deixa eu também te explicar aqui. Se a gente voltar no verso de número 15, nós vamos olhar o preguiçoso, não é? Preguiçoso. Tem gente aqui que já viveu essa experiência de gente procurar ele, bater na porta da sua casa, pedir um dinheiro, pedir alguma coisa, e você fala, olha, eu tenho aqui uma grama para cortar, um negócio para fazer, eu vou pagar para alguém fazer. Você não quer fazer, eu te dou. O cara fala, eu não estou pedindo emprego, eu estou pedindo isso. Já está bem claro o tipo de pessoa que o texto de Provérbios 19, 15 está dizendo. Aqui está se tratando de uma pessoa realmente que abençoa a vida de pessoas necessitadas. Não é de gente manipuladora, não é de gente enganadora e nem de gente preguiçosa. Nenhum pagador existe no mundo mais seguro do que Deus. Ninguém paga juros acumulados como Deus. Diga graças a Deus. Olha o que Davi escreveu no livro de Salmos. Eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar um pão. Hoje, nós estávamos tomando um café e a Fernanda fez um comentário sobre as coisas que nós vivemos lá atrás, de não parar e continuar seguindo, e olhar para as coisas que Deus está fazendo na vida da gente. Irmão, eu posso falar para você aqui, como uma testemunha viva desse texto, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele paga com juros e correção monetária melhor do que qualquer aplicação do mundo. O que você faz para abençoar, o que você faz dentro da sua fidelidade, o resumo mais autêntico que eu tenho de prosperidade é ausência de necessidade. Você tem vontade de comer um pão? Tem pão na mesa. Você tem vontade de tomar um suco? Deus prepara. Veja bem a situação que eu estou colocando para você. O que o texto diz? Não existe nenhum pagador mais fiel que paga tão bem do que quanto Deus. Por isso, irmãos, nas questões de fidelidade e nas questões de misericórdia em socorrer o próximo, não faça com essa intenção. Vou dar um último exemplo para você compreender ainda dentro do verso 17. Você se lembra que quando Acabe e a sua esposa Jezabel, propriamente dito, Jezabel, ela estava exterminando os profetas do Senhor, mandou matá-los, e que um dos serviçais do palácio escondeu os profetas em cavernas,
e o sustentou com pão e água. Você se lembra desse texto? Lembra da história da multiplicação do azeite da viúva? Veja que esse homem faz algo aqui de socorro para quem está necessitado, que eram os profetas sendo perseguidos por Jezabel. Mas ele morre. Quando ele morre, os credores vão até a casa dele, levam os filhos dessa mulher e falam: ó, vocês tinham dívidas, vocês não pagaram, e pela lei eu posso levar os seus filhos como servos, e eles vão trabalhar para pagar a dívida que tem. O que ela faz? Ela vai até o profeta Eliseu. É isso ou não? É Eliseu mesmo? Hã? Eliseu ou Elias, irmãos? Santo Jesus. Elias, gente. Elias. Tá bom? Vamos lá. Vocês estão meio aí. Dá uma olhadinha quem está cochilando aí do seu lado, acorda ele. Então daqui a pouco você vai chamar Jesus de Genésio. Veja bem. O profeta Elias diz para ela assim: o que você tem em casa? Ah, eu tenho pequenas vasilhas, um pouquinho de azeite. Tá bom. Vai, empreste lá, tal, não sei o quê. Então vamos lá. Aonde é que o texto se encaixa aqui? Ela chega para o profeta e diz assim: meu marido te servia. Meu marido era um homem de Deus. A resenha disso aqui é o seguinte: o que esse homem fez enquanto estava vivo, ele não podia esperar que os seus atos de hoje fossem abençoar os filhos e a esposa dele. Deus retribui ou não retribui? Você lembra qual foi a frase que o profeta disse para ela? Vá, venda, pague os teus credores e viva do resto. Então, Deus retribui a cada um sem dever nada para ninguém. Alguém aqui já viu ou vive isso que o texto está dizendo? Deus tem cuidado de você. Presta atenção. Você tem vivido os cuidados de Deus melhor do que você imagina? Fantástico. Extraordinário. Deus tem cuidado. E Deus cuida da gente. Verso 18. Discipline a teu filho enquanto há esperança. Eu vou repetir. Discipline a teu filho enquanto há esperança. O que esse texto quer dizer? Antes que seu filho fique embrutecido, antes que seu filho fique endurecido no pecado, discipline ele. Antes que seu filho se acostume com a coisa errada, com o comportamento errado, com o pecado, pais, discipline seus filhos. Vamos voltar no verso 18? Discipline a teu filho enquanto há esperança. Você já teve experiência de plantar uma árvore? Quem já plantou uma árvore aqui uma vez na vida? Você já viu que quando ela começa a crescer, o broto vem para cima, tal, e que existem algumas situações em que a planta começa a ir para a esquerda, ou ela cresce e vira para o chão, aí você tem que pegar uma estaquinha de bambu, vai lá, pega no vaso ou na terra, aí você pega o tronquinho ali e amarra com uma fitinha, alguma coisa. Para quê? Para que, ao invés de ele crescer torto, ele cresça reto. Você está aqui comigo? Diga amém. É isso. Então vamos lá. O que o texto está dizendo? Senhores pais, antes que o seu filho fique duro, não seja mais possível trazê-lo de volta, traga ele para a vida com disciplina. Porque depois que ele crescer, e depois que ele ficar embrutecido ou endurecido no pecado, não tem mais o que fazer. Qual é o aviso que Salomão está trazendo para nós aqui? Aviso aos pais. Isso é muito forte. Senhores pais, não pequem em não disciplinar os filhos. Quem não disciplina os filhos está pecando. Acha bonitinho, né? Ele correr, acha bonitinho ele gritar, acha bonitinho
tem dois adultos conversando, ele entra no meio da conversa, acha bonitinho ele pegar o prato de comida e jogar fora, acha bonitinho ele quebrar as coisas, bater no chão, dar tapa no rosto, acha bonitinho a criança ser uma criança indomável, não é? Então, deixa eu dizer para você a luz da palavra. A luz da palavra diz que pais que não educam seus filhos estão pecando. Por quê? Porque os filhos não são seus, os filhos são herança do Senhor. Então, quando nós ficamos com estilo, e está cheio de gente, inclusive dentro da igreja, consultando pensadores e trazendo conceitos fora da Bíblia, irmãos, eu não posso discutir com pessoas que vêm querer trazer alguma coisa diferente do que a Bíblia fala. Não perco nem o meu tempo. Mas olha o que a Bíblia fala. Quando você não educa o seu filho, quando nós não educamos os nossos filhos, nós estamos pecando. Por que estamos pecando? Porque nós temos obrigação bíblica de ensinar enquanto eles estão conosco. Quando eles se tornarem adultos, quando eles não se sujeitarem mais às regras da casa, quando eles não se sujeitarem mais ao ensinamento, subentende então que eles já podem se manter. Então ele vai viver a vida dele, vai pagar o aluguel dele, ele vai pagar a conta dele, a compra dele, tudo dele, porque toda casa tem regra. Se ele não se sujeita às regras, aí é uma questão dele. Mas olha bem, pais, não pequem em não disciplinar os filhos, pois esse é o papel dos pais e não de terceiros. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 3, já estudamos sobre isso. Provérbios capítulo 3, verso 12. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Está assim na sua Bíblia ou não? Vou repetir. Quando os pais não disciplinam, não educam, não corrigem, estão pecando à luz da palavra. Estão pecando. Eu não penso assim, bom, aí é um problema seu. Tem tanta gente falando groselha em nome de teologia, não é? É um problema seu, irmão. Por isso que tem muita gente hoje que se arrepende porque não correu atrás. Porque o Senhor corrige quem Ele ama. Assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Alguém aqui já foi corrigido pelo Senhor? Dói ou não? Dói. Aprendemos ou não aprendemos? Pergunta para mim, se Deus falar para mim hoje assim, plante bananeira, com esses 122 quilos eu não vou plantar bananeira. Sou besta de não fazer? Por quê? Porque eu sei o que é desobedecer. Eu só não fui abençoado. Não tinha mais nada de ruim. Eu só não fui abençoado. Então, quando Salomão está dizendo, no versículo 18, repetindo, disciplina teu filho enquanto há esperança, antes que se endureça no pecado, antes que se acostume ao pecado. Senhores pais, não disciplinar filhos é um pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que fazer. Pois é papel de pai. Não é papel da igreja aceitar as grosserias, maledicências, má criação. Não é a igreja que educa os nossos filhos. Quem educa a filha é pai e mãe. Também não é avô e não é avó. Quem educa a filha é pai e mãe. Eu estou trabalhando numa linha de regra normal. Não estou falando de órfão. Quem educa filho é pai e mãe. Não é o diácono,
não é a diaconisa, não é a o pastoreio de criança lá em cima, não é o pastoreio na escola dominical, não. Educação de filhos é papel de pai e de mãe. Amém? Aonde está isso? Provérbios, que você acabou de ler comigo, capítulo 3, verso 12. Não diga que não disciplinam os filhos porque amam, pois isso é um erro na luz da palavra. Eu não fiz isso, eu não tenho coragem. Hoje você não faz, porque você não fez o que Deus mandou fazer à luz da palavra. A vara virá sobre ele de duas maneiras: divina ou o próprio mundo. Meu pai tinha umas expressões que dizia assim: o mundo educa, Kleber. O mundo sabe dar resposta para a malcriação de filho. Filhos que não sabem respeitar pai e mãe, aí fora tem um jeito todo especial dele aprender sofrendo. O que é isso? Qual é a raiz? Uma coisa é a gente sofrer por ter ensinado e não quiseram absorver. Eu fiz tudo o que estava possível. Você lembra de Gênesis, quando o Senhor disse assim para Caim: por que você está bravo? Por que o teu semblante está aí todo irado? Caim, se você fizer o que é bom, o que é certo, vai ter aceitação para você. Isso é uma conversa. Eu me permita a colocar um tom poético nessa descrição do texto. Adão criado pelo Senhor, Caim e Abel, fruto da união de Adão e Eva. Com quem Caim está falando? Me permita olhar com um olhar poético. Está falando com o avô. Num olhar poético, para não causar escândalo. Meu neto, faz o que é certo. Se você fizer o que é certo, vai ter bênção para a tua vida. O mundo vai te abençoar. Você será abençoado no mundo, melhor dizendo. O que Caim fez? Estou nem aí. Foi grosso com Deus. Quando ele mata o seu irmão Abel, o Senhor fala para ele: onde está o teu irmão? E ele responde em tom que você já sabe: eu sou babá do meu irmão, porque no texto ele fala pajem. Mesma coisa, eu agora sou cuidador do meu irmão. Veja, eu faço uma pergunta para vocês aqui essa noite: Deus tem culpa de Caim se tornar aquilo que se tornou ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a decisão foi dele. Deus avisou? Avisou. Então, quando nós pais não disciplinamos nossos filhos e falamos: eu amo meu filho, eu não consigo. Não digam que não os disciplinam porque os amam, pois isso é um erro à luz da palavra. Quer mais uma base? Abra a tua Bíblia, Provérbios 23, adianta um pouquinho. Vá comigo para o verso 13 e verso 14. Eu vou ler em duas versões com você. E por favor, papai e mamãe, que já está com carinha virada comigo, olha para a palavra, tá bom? Não evite, NVI, não evite disciplinar a criança. Estou lendo Provérbios 23, verso 13. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Provérbios 23, verso 13 e 14, na NVI. Na nova tradução da linguagem de hoje, o mesmo texto, 13 e 14. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Aquela senhora que fez 78 anos lá fora, lá atrás, com aquele cabelo castanho dela, chamado Célia, eu tomei umas lambadas dela, hein? Chinelada.
puxão de orelha. Essa senhora, mamãe, estou aqui hoje pela educação que ela me deu. A vida, Rodolfo, vai nos colocar em algumas situações de tentações. E a boa educação do pai e da mãe da gente vai fazer a diferença. Filhinho, se você não fizer isso, Adamastor, o Ada está terrível. Já pulou, saltou, passou pelo vitrô, quebrou o filtro, enfiou a cabeça da privada, jogou leite no chão. Adamastor, você vai apanhar, hein? 3 anos depois, Adamastor já ganhou força. Porque não foi feito aquilo que deveria ser feito. 1, 2, 3, 4, 5. Provérbios 19, 18 está dizendo: saibam que a omissão de não disciplinar filhos tornará os filhos obstinados e incorrigíveis. Quando eu fui das Forças Armadas, na Força Aérea, vem de tudo. Vem gente educada, gente não educada, vem filho mimado, vem filho não dá problema, e vem de tudo. Na minha turma, teve alguns que a primeira palavra foi assim: alvorada é 6, o café é 7, 6:30 o café, 7:30 informa. O rancho é tantos quilômetros daqui para lá. Irmão, não fica você pensando que é mamão com açúcar, não. Não pensa, não. 5:30 e 10 chuveiros, no meu caso, a minha companhia, eram 10 chuveiros para 200 homens. Todo mundo tinha que estar fardado, a farda tinha que estar bem passada, todo mundo tinha que estar alinhado, todo mundo tinha que estar pronto, porque 7:30 da manhã já tínhamos ido e voltado com banho tomado em forma. Aí tinha alguns que 6:20 ele estava deitado. Tinha outros que simplesmente se recusaram a fazer. Nem na minha casa eu faço. Quando você educa seus filhos, você não deixa eles serem obstinados e corrigíveis. Como eu disse a você, é possível que por vontade própria eles escolham o caminho do mal, mas não foi por falta de ensinar. O texto é claro. Saiba que porque você não educa seus filhos, eles vão se tornar obstinados e incorrigíveis. Aí sabe o que acontece amanhã? Quer dar na cara de professor, quer dar na cara de policial, quer gritar com o pastor da igreja, quer gritar com o professor na igreja, quer gritar com todo mundo, grita com... sempre foi assim. Agora olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Se nós não estamos vivendo hoje uma consequência do que alguns pensadores estão querendo influenciar a palavra, e os pais estão abrindo mão da palavra. Enquanto houver esperança, está no texto, vamos voltar para o versículo 18 para não ter estresse. Vamos lá. Discipline a teu filho enquanto há esperança, antes que ele se endureça no pecado, antes que ele se acostume com o pecado. Não diga que você ama seu filho, por isso você não corrige, porque Provérbios 3:12 diz que o pai corrige o filho porque ele quer bem o filho, certo? Provérbios que nós acabamos de ler, verso 13 e 14, fale: não deixe de corrigir uma criança, pois umas palmadas não o matarão, para dizer a verdade pode até livrá-lo da morte. E saiba que quando a gente não corrige, eles vão crescendo incorrigíveis e obstinados. Aí o texto diz: enquanto houver esperança, ou seja, enquanto ele ainda é jovem, é capaz de ser reformado. As árvores, embora jovens, são tenras, mas elas podem ser fortemente curvadas. Então, quando um brotinho de árvore, lá eu tenho uma planta que a mãe me deu lá esses dias, está lá num vaso lá em casa, e ela começou a pender para um lado para cá,
pegou um cabo de vassoura, colocou no meio, amarrou, por quê? Porque quando ele começa a ir para cá, a gente traz ele para cá, amarra umas fitinhas que é para ele crescer reto. Olha a Bíblia se cumprindo. Enquanto ele é jovem, você pode. O tronco ainda não virou casca, não está grosso. Uma árvore, depois que ela está grossa, você não consegue trazer ela de volta. O momento de corrigir para que ela crescesse reto passou. Então, os pais têm suas escolhas. Corrigir seus filhos. E para isso, o texto diz que o pai, ele, deve permitir que o seu filho sinta a vara. Por que o texto fala isso? Os pais são avisados que se deixar de tratar, disciplinar os filhos, eles expõem os filhos a uma penalidade muito maior. Então, eu já disse isso aqui para vocês, que às vezes, para pessoas saudáveis e normais da mente, a gente não gosta de ter que disciplinar, às vezes, os nossos filhos um pouco mais firme, né? A gente se sente mal. Mas é melhor a gente fazer isso que o mundo sentar varada nele. Não deixe a sua alma, olha o que o texto diz, não deixe que a sua alma poupe-lhe o choro. O que isso quer dizer? Não permita que lhe seja dada a devida necessária correção, ou seja, falte com isso, através de uma pena destrutiva. Porque, às vezes, a gente não quer vê-lo chorando. Mas o choro de agora faz um homem amanhã. O texto não está falando em espancar, isso é pecado. O texto não está falando em torturar, porque isso é pecado e crime. O texto está falando em um pai e uma mãe que já sentou, já conversou, já explicou, já colocou alguns limites, mas a coisa não funciona. O texto diz, enquanto há esperança você faz, não poupe as lágrimas do teu filho, porque você fazendo isso, você está mandando ele para a perdição. É melhor ele chorar debaixo da tua vara do que debaixo da espada do magistrado. O que isso tem a ver? Você põe de castigo, você fala com ele, você usa até a vara com ele, ele não gosta, ele vai ficar triste, você vai entrar no banheiro, vai chorar longe dele, longe dela, mas ele vai entender. Agora, quando isso não é feito, sabe quem vai fazer sem misericórdia amanhã? Um juiz. Está condenado. Primeiro ano da faculdade de Direito, a igreja está careca de saber se é o testemunho, exemplo que eu falo aqui. Aula de filosofia do direito. Primeira pena de morte nos Estados Unidos da América. O condenado, o sentenciado, teve direito ao último desejo. Qual é o seu desejo? Um desejo, eu quero falar com a minha mãe. Como assim? Todo mundo pensou que ele fosse chamar a mãe dele para se despedir. E quando a mãe dele entra na sala, aonde minutos depois ele vai ser executado, ele olha para a mãe e diz assim, quero agradecer a senhora por eu estar morrendo hoje, porque a senhora nunca quis saber as coisas erradas que eu trazia para dentro de casa, a senhora nunca me chamou a atenção, a senhora nunca me deu uma surra, nunca me deu os tapas. Ele disse, podia ser até que eu continuasse na vida do crime, mas a senhora nunca me colocou limites. Obrigado. E se está registrado. O que a Bíblia fala? É melhor sentir a tua vara em amor do que a vara do magistrado. Ou o que há de mais a temer, que é outra coisa que nós precisamos pensar. Quando eu não exerço aquilo que Deus colocou para mim, eu estou colocando em possibilidade do próprio Deus disciplinar e corrigir por esses anos de vida de insubordinada. Deixar de castigar é o mesmo que condenar o filho à morte. Porque ele não sabe o que é limite. Por isso o texto e alguns teólogos dizem, não deixe, o texto diz, não deixe sua alma poupar para o choro. Há uma versão que diz assim, não deixe a sua alma poupar para o choro. O que significa? É uma coisa muito difícil para os pais, é ter que fazer isso com os filhos. E nada afeta mais o coração dos pais do que lágrimas e choro dos filhos. Eu fui assim, sou assim, entende?
Ligo lá, Bárbara, como é que está o Mateus? Ô, Bárbara, como é que está a Manuela? Como é que está o Benjamin? O João está tendo cólica. Meu Deus, Mateus, não levou ainda, vi lá, troca o médico. Mateus, é coisa da gente. Né? Mas não tem nada que afeta mais os pais do que ver os filhos chorando, principalmente quando a gente está tratando com eles. Provérbios 3, que nós acabamos de ler, assim como o Senhor corrige os filhos que Ele ama, assim é o pai que ama o seu filho, que também usa a vara para com ele. É melhor que a criança seja levada a chorar agora, durante a correção, porque isso é saudável para a sua vida, isso não tem a ver com espancar, do que ela sentir o braço da lei, o braço da condenação e a maldade do mundo. Pois depois que uma pessoa, uma criança, cresce no erro, seus maus hábitos são selados para o resto da vida. Criança que não é educada, que não é tratada, que não é à luz da palavra de Deus, o pai se omite a isso, primeiro o pai está pecando, está aqui na palavra. Segundo, eu estou selando o meu filho, minha filha, para uma vida de erro. E tem pai e mãe que acha que amar é deixar fazer o que quer e só falar. Criança é criança, irmão. A estultícia está no coração da criança. Se você falar para ela assim, se você não sentar agora, você vai ficar de castigo, e ela continua fazendo, e você não disciplina depois, você pode falar a segunda vez, ela fala, falou a primeira, não fez nada, fez a segunda, não fez nada, a terceira, não fez nada, e ela vai crescendo nisso. Você acha que ela vai respeitar um professor, um guarda de trânsito, um agente, um enfermeiro? Vai não, irmão. Por quê? Porque já está selado, como o texto fala. Tá bom? Verso 20. O caminho da sabedoria. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da sua vida. O que isso aqui quer dizer? Que a gente deve estar atento e com o coração aberto para todo tipo de instrução boa da palavra. Por quê? Porque isso vai nos manter os pés na estrada da sabedoria. A gente vai crescer, a gente vai evoluir, porque o conhecimento ninguém pode tirar. Volta para o texto. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Então, meus irmãos, conhecimento é sinônimo de sabedoria. Repete comigo, conhecimento é sinônimo de sabedoria. Agora, olha que coisa interessante, a sabedoria ela é antes da instrução, e a instrução é a base da sabedoria, mas não existe sabedoria sem conhecimento. Por que a gente hoje está sentando aqui? Aqui tem pessoas com nível superior, curso técnico, gente inteligente, gente que é muito mais experiente na vida, de tempo de vida do que eu, mas sem essa palavra aqui, como é que se torna sábio? Não tem um monte de homem que fala assim, antes se eu tivesse conhecido essa palavra de Deus lá atrás, eu não teria perdido o casamento, eu não teria gastado tanto dinheiro, eu não teria sido assim. É o que o texto está dizendo. Sabedoria, ela só pode ser quando o meu coração está aberto, irmão. Por isso que gente com o coração fechado, a gente não quer. Você tem como obrigar alguém? Você viu Deus obrigando Caim a mudar de vida? Verso 21. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. A gente pode até fazer plano, irmãos. A gente pode até agitar a mente, a gente pode até sacudir, fazer projetos, mas quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, uma coisa, a gente precisa ter claridade nisso. Não é a nossa vontade que vai permanecer, mas é a vontade de Deus. Então, pastor, então eu devo cruzar os braços e não projetar a vida. Não. Você deve estudar sim, você deve fazer seus projetos, deve fazer os seus sonhos, mas você deve apresentá-los ao Senhor. Orou, fez tudo que a palavra falou que tinha que fazer, fez tudo que estava ao seu alcance, e aconteceu diferente, você não tem nada errado. Você colocou nas mãos de Deus, e Deus fez. Uma coisa é eu não fazer fora da palavra, não ter me esforçado e querer dizer, foi Deus que quis assim. Deus é que quis você assim, meu irmão? Não é. Agora, sabe uma coisa interessante, irmãos? Estamos num culto de ensino. É que a gente recusa o conhecimento, a sabedoria, melhor dizendo. Aí, quando chega as consequências, eu começo a colocar nome nas consequências. Porque isso é por causa dele, por causa dela, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo. Irmão, a palavra de Deus é fato. Sabedoria. Alguém aqui já viu a Bíblia instruir gritar com o chefe? Não tem. Alguém já viu aqui o Senhor justificar alguém ser desonesto? Não tem. Mas tem consequências do que se faz. Verso 22. A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre que desonesto. Bom,
Esse texto ele é fantástico e resume em duas versões clássicas para a gente entender. Primeiro, que os mentirosos escondem o que tem para não socorrer os outros. Conhece gente assim ou não? Irmão, cá para nós. Quem é que paga as contas em dia? A gente, né? Tem gente que quanto mais tem, mais ele esconde que tem. Fala que não tem. Então, mentirosos escondem o que tem para não socorrer o próximo. Mas o pobre reparte o pouco que tem para socorrer o aflito. Coisa bonita. Acontece uma situação aqui, ele fala, irmãos, olha, família tal está passando por isso, por isso, por isso. Outro dia nós vivemos uma experiência dessa, quando chegou o pessoal aí, que você já sabe, naquela situação, falou, eles não têm prato, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Em menos de 20 dias eles estavam com coisas bacanas, é a palavra de Deus. Percebe que tem um monte de gente que tem recurso, mas se fecha. É isso que o texto está dizendo quando ele fala sobre essa questão, que o rico ele fecha a mão e o pobre ele sempre está com o coração aberto. A lealdade torna a pessoa cativante e é melhor ser pobre que desonesto, porque tem dinheiro que entra dentro da casa e é fruto de maldição. Verso 23, o temor do Senhor conduz à vida, dá segurança, proteção contra o mal. Você observou que desde o versículo 1, em todo o início, em todo o texto, desde o capítulo 1 de Provérbios, toda hora repete isso aqui, o temor do Senhor conduz à vida. Quem já percebeu isso? Toda hora em algum tempo, o temor do Senhor, filho meu, guarde, filho meu, a tua palavra, os mandamentos, o temor do Senhor conduz à vida. Olha bem, o temor do Senhor tem duas situações aqui, que ele nos traz como referência. A primeira é que se refere ao medo que muita gente tem e confunde temor em questão de obediência a Deus como um Deus punitivo, como um Deus vingativo. Deus não é Deus nesse sentido. Não vamos misturar as coisas. O que eu planto de errado eu vou colher. Dizer que Deus não é balança é para quem ou dolosamente ou por ignorância não conhece a Escritura e faz algumas afirmações assim. O que esse texto está dizendo? É que tem gente que faz as coisas que faz não por temor a Deus, mas por medo de que Deus seja o juiz. Não valoriza muito isso não. A segunda ação, aquela reverência que a gente tem, é que faz a coisa fluir na nossa vida. Então, quando eu faço ou deixo de fazer alguma coisa por achar que Deus é um Deus rancoroso, maldoso, então não vou fazer isso por causa disso. Por exemplo, não adulterarás. Não vou fazer porque a palavra faz isso. Então, tem uma palavra que vai dizer isso. É muito mais do que esse texto quer dizer. Eu obedeço ao Senhor por amor. Não por uma questão de uma situação de um Deus que vai me julgar. O que o texto está dizendo é que Deus, quando eu obedeço, eu estou dizendo, eu sei em quem eu estou colocando a minha vida. Eu sei que Deus cuida do meu destino. Eu sei que Deus cuida do meu futuro. Não é medo, eu sei, eu entrego. O que o salmista também escreveu e disse? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. Eu estou fazendo que se eu não fizer, não. Esse valor não funciona. Funciona é a questão da gente temer a Deus, no sentido de entregar as nossas ações, a nossa vida, a nossa mente, nosso coração, a nossa casa, nossos atos nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor. Verso 24, de novo, está falando com o preguiçoso, aí até hoje. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. É demais, né? É demais. Mas vamos lá. Aqui, o texto é citado como algo que deve ser banido da nossa vida. Repete comigo. Preguiça não é coisa de cristão. Você percebe que toda vez que a preguiça é mencionada na Bíblia, ela tem uma consequência negativa? Percebeu ou não? Alguém já achou alguma expressão de preguiça que falou, o preguiçoso vai meter um rider no pé e vai para Cancún? Já achou? O preguiçoso vai comer pudim de pão, pão de ló, churrasco tranquilo, porque ele é o queridinho, ele não... Não, todas as vezes que fala de preguiçoso, tem uma consequência negativa. Então, de hoje em diante, se tinha alguém preguiçoso aqui, toma jeito.
Toma jeito. Verso 25, se você castigar o zombador, o ingênuo aprenderá uma lição. Se você corrigir o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. Olha que coisa interessante. Quando você lida com pessoas prudentes, ela entende quando ela é advertida, quando ela é orientada, quando ela é disciplinada. E o que o texto está dizendo é que quando uma pessoa prudente vê um escarnecedor sendo ferido por seus erros, ele percebe que ele não deve fazer o mesmo caminho. Essa é uma pessoa prudente, não é? Até os animais sabem disso. Até os animais. Agora, uma pessoa imprudente, meu irmão, uma pessoa imprudente, ela acha graça, ela acha divertido e não aprende. O meu avô, que tocava boiada pelo Brasil, José Augusto Flauzino, ele dizia que às vezes o boi é mais obediente que o ser humano. Isso é conversa de matuto, de gente da roça. Ele dizia assim, que o tocador de boiada, ele pega uma vara com um sininho, põe na ponta e vai andando assim, ó. O gado segue atrás. Mas o ser humano, você ensina ele, fala para ele, ele faz questão de desobedecer. Ele faz questão de não aplicar. Nós estamos estudando Provérbios. Eu sei que tem um monte de gente que está fugindo para não ser confrontado. O texto está dizendo que o prudente tem humildade para aprender, observar o caminho e não andar por aquele caminho, mesmo que ele seja punido e quando ele vê alguém sendo punido. Mas o escarnecedor, o zombador, entra por aqui, sai por aqui e ainda questiona essa situação. Verso 26 e 27, de novo, Provérbios está falando com filhos. O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe causa vergonha e desonra pública. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. Bom, o que esse texto está dizendo? Para o filho rebelde, há poucas condições dele ser uma pessoa promissora na vida. E esse texto está nos dizendo aqui que é uma coisa ruim. Filhos que querem tomar posse da propriedade dos pais, pais ainda vivos, querendo fazer justiça, no conceito de se apropriar daquilo que nem é dele. Voltamos à parábola do filho pródigo. Pai, dá-me a minha parte, como se o pai tivesse morrido, ou tivesse obrigação. O texto está dizendo que tem alguns filhos que esbanjam tudo que o pai e a mãe conquistou. Isso em vida. E que por essa postura, acaba que a sociedade, o convívio dele perto da família, seja algo praticamente a ser banido. Porque ele afugenta. E a sua mãe, diz o texto, de tanta vergonha pelas coisas que ele faz, que se torna impossível conviver com um filho assim. Então ela acaba vivendo longe dele. Por quê? Porque é uma pessoa que não se permite ser educada. E que, além de tudo, quer fazer parte, destituir, dilapidar o patrimônio de um pai e de uma mãe. É isso que o texto está dizendo. É um filho que causa vergonha tanto a si próprio, como a seus pais e a sua família. É um filho que causa vergonha e censura. Esses desgastam tanto seu pai como a sua mãe, que ele acaba afugentando o convívio com a sua mãe. Eu acho interessante que alguns textos de Provérbios, ele menciona bem a dor que uma mãe sente. Veja que esse filho, o seu comportamento é tão malicioso, é tão terrível, que a mãe não consegue conviver com ele. A sociedade não quer nem pensar numa pessoa dessa perto dela. E isso aqui é uma preocupação. Por quê? Porque são desses filhos
que querem desfrutar daquilo que eles não construíram, mas eles querem aquilo que os pais têm em vida para que ele gaste, como aquele filho dissoluto que gastou com os beberrões, com as prostitutas. É isso que o texto está dizendo. 28 e 29 e termina. A testemunha corrupta zomba da justiça, a boca do perverso devora o mal, o castigo está preparado para os zombadores, assim como o açoite para as costas do tolo. Vamos lá. A testemunha falsa, ela se escarnece da justiça, porque ela arruína a vida do inocente. Isso aí a gente já sabe. Agora, o texto está nos dizendo o seguinte, meu irmão, que o perverso, gente perversa, mente, e deixa eu dizer uma coisa para você, ache na Bíblia para mim uma classificação de mentira. Alguém acha para mim, me diga o versículo. Classificação de mentira. Mentira nível 1, mentira nível 2, mentira nível 3. Não precisa procurar, você não vai achar. Mentira é mentira. Então alguém que mente, ele é uma testemunha falsa. Agora, se eu sou da família de Deus, se eu sou servo do Senhor, e eu ando testemunhando falsamente, o texto está dizendo que, ainda que a punição não aconteça aqui, vai acontecer a punição de Deus. Se tem uma coisa que eu sempre pontuo com esse texto, é que jamais escapará do juízo de Deus pessoas falsas. O Senhor não folga com a injustiça. O que esse texto quer nos dizer? Que, embora nessa terra, muitas das vezes, algumas pessoas achem que o seu estilo de vida, os hábitos de mentira, não lhe trouxeram consequências ainda, a palavra diz que o Senhor punirá toda testemunha falsa e todo aquele que se escarnece da justiça, praticando a falta da verdade. Amém? Sobrou alguém aí? Mais ou menos. Fica em pé, em nome de Jesus.